No vídeo anterior estivemos a ver então um método para conseguirmos centrar uma JFrame no nosso monitor, mas neste vídeo vamos ver aqui uma forma muito mais direta, muito mais simples de centrarmos uma JFrame, mas vamos falar também um pouco mais sobre a questão das dimensões, porque elas vão ser fundamentais para a utilização, por exemplo, de um Layout Manager do tipo null, isto é, sem Layout Manager. E por isso mesmo vamos avançar aqui neste vídeo para ver o que é que podemos fazer para calcular as dimensões de um determinado formulário. Vimos então aqui no vídeo anterior que criámos aqui, para centrar o formulário, aqui duas implementações. Neste caso temos aqui 3 linhas, mas na prática são 2 declarações. Uma que determina qual é a dimensão do nosso monitor através do toolkit.getDefaultToolkit e o getScreenSize, e depois definimos aqui o setLocation para indicar onde é que nós queríamos posicionar o nosso formulário. Ora bom, para não estarmos aqui a estragar este nosso projeto, vou criar aqui um novo projeto, ok? Vou aqui gravar tudo isto, vamos criar aqui um novo projeto, ao qual vamos chamar Swing JFrame 2. Vamos dar-lhe aqui então o nome, Swing JFrame 2, ok? Vamos copiar aqui este nome, vamos clicar aqui em Finish. Já conhecem este procedimento dos vídeos anteriores, vamos criar aqui a classe que contém o método main, ok? Vamos clicar em Finish e temos então aqui a nossa classe. Vamos de imediato criar aqui o nosso formulário e vamos simplificar as coisas com os nomes. Neste caso vamos criar aqui um FRM menu, ok? Já sabemos que este formulário menu vai fazer uma extensão de JFrame, portanto, extends JFrame. Já vimos também que JFrame não está aqui importado, vamos esperar aqui um bocadinho com o cursor sobre JFrame e vamos depois escolher a opção Import JFrame do package javax.swing. Vamos então agora definir aqui o nosso construtor, public, FRM menu, e vamos definir o seu título, neste caso super menu, ok? E temos o título do nosso formulário. Vamos definir o seu, a operação por defeito que acontece quando fechamos o formulário, portanto, set default operation close. E agora reparem o seguinte, eu não tenho necessidade de utilizar jFrame.exitOnClose. Uma vez que toda a minha classe faz uma extensão de JFrame, eu simplesmente posso utilizar aqui a enumeração exitOnClose. Ok? Vamos aqui retirar um parênteses que tinha ali a mais e cá está então. Vamos também definir o layout como sendo um layout nulo. Ok? Ou neste caso, nem sequer temos que definir o layout nulo. Isto porquê? Porque vamos aqui mostrar um método para centrarmos o nosso formulário de uma forma mais simples. Vamos começar por aí, vamos definir, neste caso, um Layout Manager nulo, mas depois vamos retirar isto. E já vão perceber o que é que eu quero fazer. Portanto, vamos definir aqui um set layout null, null aqui no interior, ok? Vamos definir as dimensões do nosso formulário, set size, e aqui vamos colocar 500 por 300 e vamos colocar também aqui, obviamente, o set visible true. Ora, o que vai acontecer então, neste caso, é que quando eu fizer a instanciação do meu FRM menu, ele vai apresentar-se aqui no meu monitor e vai colocar-se cá no topo. Ora, vamos verificar se é isso que acontece. Vamos colocar aqui FRM menu é igual a new FRM menu. Vamos executar este código e vamos ver o que é que acontece. Cá está o meu formulário colado lá em cima. Vimos então no vídeo anterior que fizemos um conjunto de várias implementações para conseguir colocar o nosso formulário no centro do nosso monitor. Ora, há um mecanismo muito mais simples de o fazer. Eu posso simplesmente chegar aqui e utilizar o seguinte. Eu posso utilizar um posicionamento relativo a um outro objeto. E se a esse objeto eu atribuir um valor nulo, significa que o posicionamento vai ser central. Reparem então o que é que acontece na prática. Eu vou fazer aqui um set location related ou relative to. Okay? Definir a localização
relativa a, é o que significa este método. E agora aqui nos argumentos eu vou simplesmente colocar null. E o que vai acontecer é que automaticamente o próprio sistema do Java vai colocar o meu formulário numa posição central. Como puderam ter a ocasião de ver, ele foi primeiro colocado lá em cima e depois no centro. E reparem, vamos ver se ele tem o mesmo comportamento. Rapidamente, eu não sei se é perceptível no vídeo, vê-se que há aqui a construção do formulário aqui no topo e depois é que ele é centrado. Isto porquê? Por uma razão simples, é que nós não temos aqui o centrar formulário antes do set visible. Ora, o set visible deverá ser sempre, ou quase sempre, o último dos métodos a ser evocado. E neste caso, quando eu executar, eu vou ter de imediato aqui o formulário colocado no centro do meu monitor. Posto isto, vamos aqui verificar como é que nós conseguimos calcular as dimensões do nosso formulário. Bom, e aqui dir-me-ão, bem, mas isso não faz qualquer sentido, uma vez que nós sabemos quais são as dimensões do nosso formulário. Estão aqui descritas. Tem 500 pixels de largura por 300 de altura. Ora, na realidade, há aqui um aspecto que é fundamental e que é o seguinte, eu vou definir aqui, reparem, vou definir explicitamente um erro. Int largura é igual a 500 e int altura é igual a 500. E eu defini este erro precisamente para mostrar aqui algo que é paralelo ao objetivo deste vídeo, que é o facto de estar aqui a ser gerado um erro quando aparece super. Super, uma vez que se dirige à superclasse, tem que ser métodos que são chamados sempre antes de qualquer outra implementação dentro da minha classe. Okay? Então, só desta forma é que eu vou ter ali super e as variáveis inteiras, largura e altura, a funcionar corretamente. Eu vou agora alterar aqui para 500, ou melhor, para largura, perdão, e largura e altura. E facilmente perceberão que isto funciona da mesma forma. Portanto, não há qualquer alteração relativamente ao comportamento do meu formulário. Ora, o que acontece aqui é um aspecto fundamental. O que é verdadeiramente a dimensão do meu formulário? Bom, a dimensão do meu formulário será o tamanho deste retângulo completo que aqui está. No entanto, há aqui dois valores distintos que nós vamos querer sempre ter em conta. Uma coisa é o meu formulário com esta border que tem aqui e também com esta barra que contém, nomeadamente, o título, o ícone e também estas três teclas. Outra coisa é o espaço interior do meu formulário, o espaço que eu vou usar para colocar os meus componentes. Ora, eu vou muito simplesmente mostrar aqui o que é que acontece se eu quiser ter aqui dentro, então, um espaço muito bem determinado, relativamente ao qual eu posso depois fazer cálculos matemáticos para posicionar objetos dentro desse espaço. E para isso eu vou utilizar aqui um outro componente que é o JPanel. Okay? Então vamos fazer simplesmente o seguinte, vamos deixar ficar aqui a largura e a altura, mas vamos retirar daqui o set size, porque aquilo que nós vamos fazer é definir o tamanho do nosso formulário a partir do tamanho do JPanel. Okay? Ou o JPane, neste caso. Import javax.swing.jpane. Okay? Neste caso, JPanel. Ora, o JPanel é basicamente o quê? É um painel, é uma espécie de JFrame, só que neste caso é um container, mas não tem qualquer border. Isto é, ele vai permitir conter o conjunto de objetos ou de componentes que nós lhe queiramos agregar, mas na prática ele não vai ter nenhuma border. Ora, isto é extremamente importante porque qualquer dimensão de JPanel será uma dimensão absoluta. Não contém borders e, portanto, não temos que estar a contar que temos que subtrair para o posicionamento de um determinado componente, temos que estar a subtrair o tamanho do título, a largura da border, etc. Ora, isto dito desta forma pode parecer complexo, mas na prática é extremamente simples. Portanto, nós temos aqui definida a largura e a altura, não era necessário estarmos aqui a definir estas duas variáveis, poderíamos não defini-las, vamos aqui inclusive até retirá-las então para não criar tanto conflito na leitura, e o que nós vamos fazer basicamente é o seguinte, vamos aqui abrir um espaço e vamos definir o JPanel. Ora, o JPanel será então o painel que
vai ficar no centro, ou melhor, que vai preencher todo o meu formulário. E é dentro desse JPanel que nós depois iríamos adicionar os componentes. Neste caso, vamos utilizar o JPanel para ele próprio definir qual é o tamanho da nossa JFrame. Muito complexo? Nem por isso. Reparem, eu vou criar aqui um objeto JPanel e vou-lhe chamar painel é igual a new JPanel. Ora, o JPanel contém, obviamente, um conjunto de métodos que permitem definir a sua dimensão. E aquilo que nós devemos utilizar para definir a dimensão do nosso painel é basicamente um método chamado setPreferredSize, que contém um parâmetro do tipo dimension. Então, neste caso, vamos colocar aqui painel.setPreferred, ok, eu já passei ali, setPreferredSize, ok, setPreferredSize, e o que nós vamos colocar aqui é um valor do tipo dimension, ok. Vamos aqui reparar que há aqui um erro, ok, vamos aqui voltar a escrever, portanto, setPreferredSize, e reparem então que tem aqui dimension, é uma estrutura do tipo dimensão. Vamos fazer aqui um duplo clique e agora vamos colocar aqui new dimension, e aqui dentro é que nós vamos definir qual é a dimensão do da nossa JFrame. Estamos a definir a dimensão do painel, mas uma vez que depois vamos atribuir à nossa JFrame o nosso painel, ele vai definir, vai alargar ou vai esticar a nossa JFrame, que não tem neste momento qualquer espécie de dimensão, vai esticá-la de forma a que o painel ocupe todo o seu interior. Então, neste caso, eu vou colocar aqui 500 por 300. Ok? Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, aqui dimension está a dar aqui um erro, ok, vamos importar dimension que é do package AWT, ok, e temos então aqui a importação feita, muito bem, dimension, JFrame e JPanel, e vamos então continuar aqui com a nossa implementação. O que eu vou fazer agora, simplesmente a seguir, é o seguinte, vou adicionar ao meu formulário este painel, portanto, add painel. Vamos executar o código para ver o que é que acontece neste caso. Vamos aqui executar e reparem que eu não tenho qualquer espécie de dimensão. Já nem aparece sequer a border inferior. Porquê? Porque ela está aqui comprimida no meio. Ora, o que vai acontecer é o seguinte, eu atribuí aqui o painel ao minha JFrame, perdão, defini a sua dimensão, mas por que raio é que não aparece então aqui este meu espaço? Bom, eu vou utilizar um método chamado pack. E o pack vai obrigar a que neste caso, a minha JFrame seja, enfim, esticada de forma a que todo o seu conteúdo seja visível. Isto é, vamos insuflar a nossa JFrame. Vamos insuflá-la com o quê? Com o componente que ela tem. E o componente que ela tem é o nosso painel que tem esta dimensão. Vamos aqui executar e reparem então que, ups, ficou ali um pedacinho pequenino. Bom, vamos verificar então o que é que aqui se passa. Passa-se simplesmente o seguinte, é que como nós estivemos aqui a mostrar o outro método para centrar o nosso ambiente, nós definimos aqui um setLayout igual a nulo. Nós não precisamos definir um setLayout null, uma vez que quem vai depois definir a forma como cada um dos componentes vai ser apresentado vai ser o meu painel, porque é dentro do painel que eu vou agregar os componentes do meu formulário. Então, se eu agora executar, vamos ter então finalmente aqui este espaço. Bom, dir-me-ão vocês, não percebo porque esta volta, porque estar a transformar este conhecimento que nós tínhamos anteriormente. Bom, a razão é muito simples. É que se eu agora quiser saber quais são as dimensões do meu formulário, o que nós vamos ter genericamente são duas dimensões distintas. Aquela que é exterior, que é o tamanho final do meu formulário, contendo a barra de menu, neste caso esta barra do título, que contém as teclas, ou aquilo que se chama por control box, e também a border, a toda a volta, mas temos depois uma outra dimensão, que é a dimensão interior. Então vamos aqui calcular as duas dimensões, vamos aqui terminate, ok? O que eu vou fazer agora basicamente é o seguinte, depois de fazer aqui o set visible igual a true, eu vou aqui
apresentar duas dimensões de JFrame. E neste caso, JFrame, nós vamos aqui criar duas dimensões da nossa JFrame. E, portanto, a exterior e a interior. Ora, o que nós vamos criar são duas dimensões. Então, dimension. E vamos colocar aqui a exterior. O exterior será, basicamente, a dimensão total. Vai ser igual a quê? Ao getSize. E o getSize vai me dar, então, o tamanho total, o tamanho exterior da minha JFrame. Ora, se eu colocar aqui system.out.println e colocar aqui exterior.width, ok, mais, vamos colocar aqui um vezes só para colocar aqui este aspecto como se fosse as dimensões, largura vezes altura, e vamos colocar aqui exterior.height, ok? Reparem então o que é que vai acontecer neste caso quando eu executar o meu código. A dimensão genérica que está a ser definida pelo JPanel vai ser de 500 de largura por 300 de altura, mas reparem o que é que vai acontecer às minhas dimensões exteriores da minha JFrame. Reparem que aparece aqui 516 de largura por 338 de altura. Ora bom, eu tenho aqui em cima as dimensões do meu painel. 500 por 300. Ora, significa isto que 500 por 300 é a dimensão interior do meu painel. Estes valores que aqui aparecem, que correspondem à dimensão exterior da minha JFrame, que foi insuflada pelo painel que lhe foi adicionado, é basicamente o conjunto de valores que contém não só o volume interior, mas também o somatório das borders e também da barra de título. Neste caso temos aqui 516, o que significa que cada uma das borders tem 8 pixels de largura. No caso da vertical temos um valor mais superior, já não é 316, mas sim 338. Isto significa que nós temos aqui 8 pixels e temos depois 30 no topo. Daí que os 8 pixels, porque partimos do pressuposto que metade de 16 são os 8 pixels de cada lado, e portanto este 8 que aqui aparece é os 8 pixels daqui do fundo, e depois obviamente temos aqui então um outro valor. Poderá não ser exatamente esta conta, mas o que é extremamente importante é sabermos como é que nós vamos saber, e isto vai ser importante para os vídeos seguintes, como é que nós vamos saber qual é este valor que aqui está. Bom, nós sabemos-lo exatamente porque ele está aqui, mas se nós quisermos obter esse valor, nós podemos obtê-lo da seguinte forma. Dimension, interior, e nós vamos obtê-la não pelo painel, mas por um outro método da própria JFrame, que é o getContentSize, ou neste caso getContentPane.getSize. E o ContentPane basicamente é o quê? É todo o conteúdo, isto é, todo o espaço ocupado pelo conteúdo dos componentes adicionados à minha JFrame. E neste caso concreto, se eu agora duplicar aqui este espaço e substituir exterior por interior, eu vou ter então a real dimensão do espaço interior da minha, do meu formulário, neste caso da minha JFrame. Vamos aqui executar e reparem, temos então como espaço exterior 516 por 338, mas o que nos interessa é o espaço interior 500 por 300. E é o que nos interessa porque é aquilo que nós vamos ver no próximo vídeo. Se nós queremos utilizar, neste caso, layouts nulos, ou layout managers nulos, nós vamos ter a necessidade de ter sempre presente qual é este valor que aqui está. Para quê? Para podermos fazer aritmética no sentido de posicionar os controles, os comandos, os botões, os JLabels, etc., na posição que nós melhor entendermos.